Bom dia. Hoje entrando novamente no horário bem mais tarde. Hoje não está chovendo, mas eu tive alguns compromissos que não podiam ser feitos antes, mas a prioridade é parar alguns minutos para fazer o devocional, né? Hoje é dia 8 de março, né? Secularmente tem a comemoração do Dia da Mulher. Coloquei uma florzinha aqui em homenagem a todas as mulheres, para mim, para minha mãe, a minha filha que vai se tornar certamente uma grande mulher. É o que a gente ora, né, e deseja e educa, né, para isso. Para minha sogra, para minhas cunhadas, para minha querida irmã Adriana, minhas primas, minhas tias e minhas amigas, né? Tenho amigas, companheiras verdadeiras, é para vocês também. Esse bom dia ainda aqui, né? Todas as mulheres especiais, né? A esposa do meu pastor e as irmãs, né? Que são exemplos. E é isso, né? Não tenho mais voltas, mas tenho boas lembranças das minhas vós paternas e maternas. E é isso. Bom dia para vocês. Nós estamos lendo o livro de Salmos. Começamos antes de ontem, lemos o capítulo 1º, 2º e vamos ler o 3º hoje, né? E que o Senhor nos ajude. Esse capítulo é tão necessário a gente não esquecer dele, porque nós não estamos livres desse mundo de passarmos adversidades, né? Mas a epígrafe do livro fala a confiança em Deus desse capítulo, né? O salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. A gente sabe que Davi teve seus conflitos, né? Foi perseguido, né? E levou pedradas e acusações e perseguições da forma mais difícil, que é de pessoas próximas, né? Seu próprio filho. E dói mais, né? Mas a confiança nele, na adversidade, estava em Deus, né? Certamente porque Davi dava frutos, né? A florzinha tá caída aqui. Deixa eu recompor aqui ela. Vou colocar aqui no braço, que aí fica aqui para nós. Então, Salmos capítulo 3 fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Só esse primeiro versículo já dá um bom estudo, né? Uma boa reflexão, né? Muitas terapias, psicólogos, né? E muitos joelhos no chão, porque é uma confissão aqui de Davi, que chegou a hora que ele fala: Senhor, né? Meus adversários estão crescendo assim, em números, né? E ele segue, são numerosos os que se levantam contra mim. E a gente pode trazer para nós, se eu perguntar aqui na live, quando você ouvir, voltando aqui, quem são os seus adversários? É a saúde que está comprometida? É no seu ambiente de trabalho? É lá na faculdade? É uma amiga? É você adolescente, jovem, criança? É questão do relacionamento, de ser aceito? É questão do familiar? Questão financeira? Questão de solidão? É questão de autoaceitação? É questão de perseguição mesmo, de calúnias, fofocas? Questão de inveja? Que questão? Que adversários você tem? E eles estão crescendo como estava aqui, Davi chegando
a confessar a Deus, né? Senhor, meus adversários estão crescendo, são numerosos. E ele continua, são muitos os que dizem de mim. Então estavam falando, né, de Davi. O seu nome estava sendo falado aí, não eram em rodas certamente de pessoas justas, né? Como a gente viu lá no Salmo 1, certamente pessoas que escarnecem, né? Que colocam nomes em rodas de fofocas, né? E aqui no 2 ele fala isso, são muitos os que dizem de mim e dizem que não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Então, assim, as próprias pessoas já estavam olhando para a vida de Davi e dizendo, isso aí tem jeito não. Você já ouviu isso? Alguém falar assim, nossa, tem salvação não para esse não, né? A gente passa, né, por esses minutos, momentos, dias, às vezes anos, e que a gente fala isso, né? A gente, nossa, tá difícil, tá uma cruz pesada. E a ponto das pessoas olharem e falar, não, para você não tem mais salvação, né? Só que não falaram que, assim, que Davi não tinha salvação. Eles falaram que não há em Deus salvação para ele. E aí a coisa muda, né? Você questionar que em Deus não vai ter solução para os problemas, é porque você está desconhecendo o Deus de Davi. E que seja o nosso Deus, esse poderoso, né? É tão simples ler, né? Mas a gente sabe que às vezes há muitas lágrimas, muitas dores, muitos choros na adversidade, né? E todo mundo passa por adversidade, desde uma criança que não entende o não, desde um adolescente que às vezes não entende a questão das amizades, desde o jovem que fica perguntando qual é a hora do seu casamento, do seu emprego, da sua independência, seja o adulto que olha para os boletos, que olha para os filhos, que olha para o marido, que olha para tantas funções, seja os idosos, que às vezes se deparam com a solidão, com a rejeição, né? Então, assim, são muitas as adversidades. E as minhas não são as suas, e o peso das minhas pode não ser o peso das suas. E cada um tem, a Bíblia fala que o Senhor, Ele sabe o peso da nossa cruz e o que a gente aguenta, né? Humanamente a nossa carne é fraca e a gente certamente já olhamos para alguém falando isso aqui, mas ai de nós se falarmos que em Deus não há salvação para alguém, porque em Deus sempre haverá, né? E Davi tinha essa consciência que ele continua aqui no versículo 3, ele fala de ter falado que em Deus não tinha salvação para ele, ele vai refletindo aqui e falando, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Olha a consciência de Davi, de que apesar do nome dele estar sendo falado, mal falado, apesar de dedos apontarem que nem Deus poderia salvá-lo, ele confessa aqui que o Senhor é o que mantém o escudo, protegendo a sua vida e ainda coloca glória em sua cabeça, de exaltação. E ele continua, com a minha voz clamo ao Senhor.
e ele do seu santo monte me responde. Isso aqui é maravilhoso, crer nisso, né? Porque a gente clamar a Deus na adversidade já é uma vitória. Você não ficar aí perdido, achando que uma ligação vai te salvar, que aquele amigo mais próximo vai ter um empréstimo para te dar, se for financeiro, vai ter um conselho para te dar, vai te livrar o seu nome de um escárnio. E não vamos buscar os recursos que nós estamos vendo, né? Vamos esperar, como ele fala aqui, que o Senhor vai exaltar. E aí ele fala no versículo 4, com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Era isso aqui que eu queria focar, né? O Senhor ouvir a sua oração e responder é porque Ele te ama, né? A Bíblia fala que o Senhor castiga aqueles que o amam e o Senhor não abandona, né? Se o Senhor está ouvindo a tua voz e está dando a resposta, pode ter certeza que você é amado, protegido do Senhor. Ah, mas eu não sei ouvir Deus, como é que Ele responde? E outra coisa que a gente se perde aqui é no prazo, né? A gente se ajoelha ali e fala, Senhor, hoje isso aqui para mim não tem solução. E aí você fica naquela esperança, aí acaba o dia e você fala, nossa Deus, eu orei, mas não foi hoje, não veio a resposta. E a gente esquece que nós estamos com vida para amanhã ter outra chance de ajoelhar e pedir de novo a Deus a solução para a mesma coisa, porque não era o tempo ainda, né? Quem lembra aqui no versículo de ontem, a Bíblia fala que a seu tempo o Senhor há de falar. É duro, a gente humanamente, eu tenho lutas hoje que eu queria que resolvesse hoje. Eu tenho situações que para mim dormir com elas vai ser pesado. Mas eu não sei se Deus vai resolver hoje. Ainda estamos aqui ainda, né, na manhã desse dia. Mas aprove Deus que seja para hoje a minha resposta. Mas se não for, vocês me verão aqui amanhã também buscando a Deus para que Ele possa prover a resposta. E assim seja você também. E no versículo 5 é maravilhoso, que fala, deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. A gente passar o dia, né? E conseguir pegar no sono, mesmo diante das adversidades, e acordar e ser grato, porque o Senhor sustentou. Esquece não, tá? Desse versículo. No versículo 6 ele fala, não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Como é bom, né? Não se amedrontar. Isso aqui é a força da sua reputação, do seu nome. E essas coisas que eu enumerei aqui, não vem primeiro do que a certeza de que Deus é o que vai dar glória e exaltação para você. Então, não tenha medo. Mesmo que seja uma doença difícil que está aí no seu corpo, ou com alguém da sua família, mesmo que seja aquela situação financeira que a conta zerou, o emprego que não saiu, o estudo que tem que terminar, mesmo que seja uma conversa que você tem que fazer, mesmo que seja um sonho a realizar, mesmo que seja os filhos que você quer ver servindo a Deus e não estão, livre de drogas, livre de prostituição, livre de vícios, livre de casamentos abusivos,
livre, né, de relações de trabalho, de assédios, de desprezos, né? E aí você ter a certeza que milhares, não era só um não, gente. Davi está falando que os adversários dele estão crescendo em números. E aqui no versículo 6 ele fala que ele não tem medo dos milhares, porque existiam, né, exércitos, reis que queriam a cabeça de Davi, né? O próprio Saul, né? O próprio seu filho estava fugindo aqui de Absalão. E no versículo 7 ele fala: levanta-te, Senhor. E ele faz o clamor, né? Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. E ele vai meio que ousado, dando para Deus um caminho. O Senhor dá para, né? Faz assim que, né? Fere esse povo aí, né? Queiram a guerra, né? Esses inimigos, eles não são crentes, eles são ímpios. Quebra até os dentes deles, Senhor. Às vezes a gente até chega a desejar isso, né? Não devemos. A raiva não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, né? A gente pode pecar por pensamentos, né? Mas a gente alcança misericórdia ao confessarmos e deixarmos, né? E no versículo 8 ele fala, finalizando aqui esse capítulo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção, né? E a gente sabe que estamos aqui num país tão partidário, né, dividido, mas as coisas aconteceram e elas estão acontecendo. Muitos conservadores não estão vendo, né, alguns valores e lemas sendo respeitados, mas não esqueça que do Senhor vem a salvação e sobre o povo de Deus a bênção. Não sabemos a hora, porque a mão de Deus também pesa sobre o pecado, sobre a ganância, sobre o egoísmo, mas a Bíblia fala que a nação que clama ao Senhor também será abençoada. E Davi tinha nessa consciência. E que versículo abençoado, capítulo, né? Capítulo 3, confiança em Deus na adversidade. O tema dessa manhã para todos nós. Vamos levantar aí, ainda é de manhã, o dia que segue. Um bom dia para todos. Você que vai ouvir depois o devocional, escreve aí nos comentários se você tem algum pedido de oração, se você, que luta que você está passando, qual é a sua adversidade, e volta aqui para contar a sua vitória, assim como eu vou voltar a contar as minhas adversidades de hoje. Certamente serão motivos de cultos de gratidão daqui mais para frente. Em nome de Jesus. É nesse Deus que eu confio e é nesse Deus que eu creio. Amém. Senhor, muito obrigada por esse dia em que celebra o Dia da Mulher. Muito obrigada por ser uma mulher e por poder usar a minha voz para meditar na Tua Palavra. Deixar aqui, Senhor, essas palavras que servem para mim, muito mais real. Abrir aqui o capítulo 3 e confessar as lutas que estou passando na família, que estamos passando no mundo, que estamos passando no nosso país, que vemos amigos passando, né? Vemos nossos filhos passando, vemos os maridos passando, meus pais, meus irmãos, minha irmã, primos, tios, pessoas que a gente vê, que cada um tem a sua diversidade. Mas a confiança em Deus, ela deve prevalecer. E devemos ver, Senhor, a Tua bênção para cada um de nós, para nossa família, para nosso país. E que o Senhor esteja no seu tempo,
nos dando vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Orando aqui, capítulo 3 de Salmos, confiança em Deus na adversidade. Sua adversidade, hoje, sei qual é. Eu falei aqui, saúde, emprego, filhos, esposa, marido, relacionamento de trabalho, amizade, criação dos filhos, estudos, financeiro, um sonho, uma doença, seja qual for a adversidade, confiança em Deus. É o capítulo 3 aqui, é isso que Davi explica para nós, para a gente confiar em Deus em todo o tempo. E o cabelo quer aqui, deixa eu arrumá-lo. Bom dia, Deus abençoe.